Você conhece aquelas florestas tropicais cheias de criaturas únicas, ilhas remotas com natureza selvagem e reservas naturais? Pois é, mesmo nesses lugares protegidos, espécies invasoras continuam chegando, e o caos começa. Número 1. A ameaça dos lagostins invasores no entorno do Mar Báltico. Nos Estados Unidos, há espécies de lagostins exóticos que você provavelmente nunca ouviu falar. E com razão, já que não são muito populares. Só que agora, esses mesmos animais estão aparecendo em lugares onde definitivamente não deveriam estar. Rios, lagos e represas nos países que fazem fronteira com o Mar Báltico. Essa região, que inclui nações como Estônia, Finlândia, Letônia e Lituânia, tem uma grande quantidade de corpos d'água doce interligados, o que facilita a propagação silenciosa dessas espécies invasoras. O problema não é novo, mas se agravou muito nos últimos anos, tornando-se um verdadeiro quebra-cabeça ambiental. O principal vilão dessa história é o lagostim sinal, ou Pachyphastacus leniusculus. Uma espécie originária da América do Norte que carrega doenças, compete com as espécies nativas e ocupa rapidamente o território aquático. Só que ele não está sozinho. 3 outros tipos de lagostins não nativos também entraram na lista dos indesejados: o lagostim marmorizado, o lagostim de bochecha espinhosa e o lagostim de pinça estreita. Apesar de os impactos dos 3 últimos ainda serem limitados, por enquanto, o lagostim sinal tem se destacado como o mais agressivo e preocupante entre todos eles. Número 2. A rápida disseminação do lagostim sinal na Estônia. Na Estônia, o primeiro registro oficial da presença do lagostim sinal foi feito em 2008, em um local chamado Rio Mosaijongi, no condado de Harju, no norte do país. Um nome difícil de pronunciar, mas que acabou se tornando sinônimo de problemas ecológicos sérios. Apenas 2 anos depois, em 2010, os lagostins já tinham sido encontrados do outro lado da Estônia, atravessando praticamente o país inteiro, algo surpreendente, considerando que estamos falando de um animal que anda devagar e não viaja por conta própria. Isso levantou suspeitas imediatas. Será que foram transportados acidentalmente por humanos? Ou alguém liberou intencionalmente esses lagostins em outros rios? A verdade é que, independentemente do caminho, o estrago estava feito. E a partir dali, a infestação só cresceu. Em 2016, já existiam 5 áreas infestadas espalhadas pelo território estoniano. E o pior, outras espécies invasoras começaram a aparecer também, como se fosse uma moda de lagostins exóticos invadindo os rios locais. Número 3. Lagostins de estimação e as consequências do descuido. Uma dessas espécies é o lagostim marmorizado, Procambarus virginalis, que chama a atenção pela aparência incomum, com seu casco marmorizado de tons escuros e claros. É exatamente por isso que muitas pessoas criam esse animal como pet, apesar de ele não ser exatamente interativo. Ele não late, não busca gravetos e definitivamente não é fofinho, mas ainda assim é popular em aquarismo. O problema é que esses lagostins têm um talento único. Eles se reproduzem sem precisar de parceiros, um fenômeno chamado partenogênese. Isso significa que uma única fêmea solta em um rio pode dar origem a uma colônia inteira em pouquíssimo tempo. O primeiro exemplar foi descoberto em ambiente selvagem na Estônia em 2017, dentro do canal de descarga da usina nuclear do Báltico. Já no mesmo ano, outra espécie invasora, o lagostim de bochecha espinhosa, foi encontrada na foz do rio Perno, uma importante via aquática no sudoeste do país. Esses achados mostraram uma coisa muito clara. O problema estava se espalhando de forma silenciosa e persistente. Número 4. Como os lagostins chegaram tão longe tão rápido hoje em dia, especialistas afirmam que os lagostins não nativos já estão presentes em pelo menos 20 corpos d'água diferentes da Estônia, incluindo lagos, rios e riachos. Uma expansão realmente rápida para animais que mal conseguem andar fora d'água. Mas aí vem a verdade inconveniente. Os lagostins não se espalharam sozinhos. Em praticamente todos os casos, a culpa é dos humanos. Seja por acidente, seja por irresponsabilidade, seja por simples ignorância, as pessoas os trouxeram de fora e os soltaram no ambiente natural, sabendo que isso poderia causar problemas. Há apenas algumas exceções. Por exemplo, na foz do rio Narva e em partes do rio Perno,
Os lagostins podem ter chegado através de água de lastro dos navios, aquele tipo de água armazenada nos porões das embarcações para equilíbrio e depois despejada ao chegar em outro porto. Mas em todos os outros casos houve intervenção humana direta. E como de costume, ninguém assumiu a responsabilidade. Os lagostins simplesmente apareceram. E a partir daí, tudo começou a desandar, como sempre acontece quando uma espécie invasora encontra um ambiente sem predadores naturais. Número 5. O colapso do lagostim nativo estoniano. E o que acontece quando uma espécie não nativa entra em um ecossistema equilibrado? Ela empurra as nativas para fora, e foi exatamente isso que aconteceu com o lagostim nobre, Astacus astacus, a única espécie de lagostim verdadeiramente nativa da Estônia. A chegada dos lagostins estrangeiros causou um declínio brutal na população dessa espécie. A situação ficou tão grave que hoje, ecologistas temem sua extinção total em território estoniano. É importante entender o valor do lagostim nobre. Ele é considerado o mais valioso e amplamente distribuído lagostim de água doce do norte da Europa. Na Estônia, ele costumava ser encontrado em mais de 300 corpos d'água, incluindo lagos, rios, riachos e represas, espalhados pelos 15 condados do país. Mas nem mesmo essa ampla distribuição foi suficiente para protegê-lo. Durante muito tempo, ele sofreu com pesca excessiva, predadores naturais e destruição do habitat. Quando os lagostins invasores chegaram, o golpe foi fatal. Hoje, o lagostim nobre quase desapareceu por completo de suas áreas tradicionais. Em vários lugares ele já sumiu. Em outros, é só uma questão de tempo. Número 6. O desafio de combater uma praga com métodos tradicionais. Os cientistas estonianos, principalmente da Universidade de Ciências da Vida da Estônia, vêm tentando combater os lagostins invasores e a praga que eles carregam há anos. Só que, mesmo com todos os recursos e estratégias testados, nada tem dado certo até agora. Uma das primeiras ideias foi o uso de venenos específicos para eliminar os lagostins sinal. Só que esses animais gostam de viver em águas doces e com boa correnteza, o que causou um problema imediato. O veneno era simplesmente levado embora pela força da água antes de fazer efeito. A tentativa foi inútil. Pensou-se então em aplicar o veneno em ambientes mais controlados, como lagos ou lagoas com água mais parada. Essa ideia foi inspirada num caso da Noruega, onde o Instituto Veterinário Norueguês conseguiu eliminar lagostins infectados com sucesso usando essa técnica. Porém, as autoridades ambientais da Estônia, mais precisamente o Conselho Ambiental do país, vetaram completamente a aplicação do veneno em águas abertas. Consideraram o método arriscado demais para o ecossistema local. É bem possível que alguns membros até tenham feito aquele clássico gesto de girar o dedo na têmpora, tipo, "Vocês estão malucos?" E mesmo que tivessem aprovado, o veneno só poderia ser usado em alguns poucos lagos fechados. Na maioria dos lugares, como rios e riachos, o produto seria arrastado pela correnteza. Resultado, mais um plano falhou. Número 7. Captura física, armadilhas, eletricidade e mortes acidentais. Outra ideia foi tentar capturar os lagostins invasores diretamente usando armadilhas do tipo tradicional. Se você já pescou lagostins, ou ao menos viu como se faz, sabe que essas armadilhas são simples, uma espécie de gaiola com isca dentro. Só que, como tudo nessa história, as coisas não foram tão fáceis assim. O primeiro problema é que essas armadilhas só funcionam com lagostins maiores que 6 centímetros. Os menores simplesmente passam direto. E esses pequenos são exatamente os que mais preocupam, porque se reproduzem rápido, crescem depressa e anulam todo o esforço humano de captura. Cientes disso, os pesquisadores decidiram tentar outra abordagem, a pesca elétrica, também chamada de eletropesca. Trata-se de um equipamento que emite uma descarga elétrica fraca na água, suficiente para atordoar peixes e permitir sua coleta sem matá-los. Parece genial, certo? Só que não funciona com lagostins. Isso porque os lagostins vivem escondidos sob pedras, troncos ou enterrados no fundo lodoso, e o impulso elétrico não consegue alcançá-los nesses esconderijos. Resultado, mais um método que falhou completamente. E não para por aí. A captura com armadilhas acabou tendo efeitos colaterais sérios. Lontras morreram afogadas ao ficarem presas em armadilhas ilegais para lagostins. Esse problema foi mais observado na Escócia do que na Estônia. Mas o alerta está dado.
As armadilhas comuns não são seguras para a fauna local. Elas não foram feitas para preservar, apenas para prender. Número 8. O plano B que virou plano A. Usar enguias como predadores naturais. Depois de tantas tentativas frustradas, os pesquisadores resolveram apostar em um método mais natural e instintivo, o controle biológico. Ou seja, usar predadores locais para controlar a população dos lagostins invasores. Foi então que surgiu o verdadeiro herói desta história, a enguia europeia, Anguilla anguilla. A escolha não foi aleatória. As enguias têm hábitos noturnos, exatamente como os lagostins. Elas se alimentam de tudo que vive no fundo, são extremamente furtivas e possuem um olfato incrivelmente aguçado, desenvolvido ao longo de milhões de anos de evolução para detectar presas até nos ambientes mais escuros e barrentos. E tem mais um detalhe importantíssimo. A enguia é uma espécie nativa da região, o que elimina o risco de causar outro desastre ecológico, como aconteceu com o sapo cururu na Austrália, que foi introduzido para combater pragas e acabou virando a praga principal. Além disso, estudos anteriores já indicavam que essa solução poderia dar certo. Na Itália, por exemplo, pesquisadores testaram o uso de enguias para combater lagostins da Louisiana, ou Procambarus clark, outra espécie invasora famosa. O resultado foi animador. Os lagostins sumiram e as enguias ficaram bem alimentadas. Animados com os dados italianos, os cientistas estonianos decidiram realizar seus próprios testes com enguias, agora direcionados para enfrentar especificamente o lagostim sinal e também o marmorizado, que já estavam dominando os ecossistemas locais. Assim, começava um dos experimentos mais ambiciosos de controle biológico de espécies invasoras da Estônia. Número 9. O grande experimento com enguias começa na Estônia. Com os estudos italianos em mente, os pesquisadores estonianos começaram a preparar um experimento rigoroso e completo para testar o uso de enguias como predadores de lagostins invasores em condições controladas. O teste foi realizado no Laboratório de Aquicultura da Universidade de Ciências da Vida da Estônia, onde eles montaram uma estrutura simples, mas eficiente. 6 tanques plásticos, cada um com cerca de 1 metro cúbico de volume, aproximadamente 35 pés cúbicos, equipados com filtros, redes protetoras no topo e câmeras subaquáticas para monitoramento 24 horas por dia. Acima dos tanques, os cientistas instalaram luz LED azulada, fria o suficiente para não incomodar as enguias, mas ideal para filmá-las durante o experimento, que exigia observação constante. Toda a preparação começou em outubro de 2023 e o foco inicial foi garantir que os tanques tivessem as condições perfeitas de temperatura e oxigênio. Enguias são exigentes com o ambiente. Não é só colocar na água e pronto. As enguias usadas no estudo foram capturadas no lago Vortsjärv, um dos maiores da Estônia. Foram selecionadas 21 enguias de cabeça estreita e 21 de cabeça larga, 2 tipos que diferem principalmente no formato da cabeça e na força da mordida. Durante 2 meses inteiros, de 8 de novembro de 2023 até 16 de janeiro de 2024, elas ficaram nos tanques apenas se ambientando, sem contato com os lagostins. Eram alimentadas com larvas de mosquito congeladas, uma dieta fácil e leve, ideal para não estressá-las nesse período de adaptação. Só então os pesquisadores iniciaram os testes principais: alimentar as enguias com lagostins vivos, para observar seu comportamento predador. O primeiro teste aconteceu em 17 de janeiro e o último, em 21 de março de 2024. Mas nem tudo saiu como o esperado. As enguias de cabeça larga começaram a se atacar entre si. Algumas acabaram morrendo antes mesmo do experimento principal começar, o que forçou os cientistas a reduzir o número de participantes. No final, ficaram apenas 4 enguias por tanque, totalizando 12 enguias no experimento. Um grupo pequeno, mas ainda suficiente para tirar conclusões valiosas. Número 10. Primeiras caçadas. E resultados surpreendentes. Depois da ambientação e seleção das enguias mais adaptadas, chegou a hora da ação. Os pesquisadores liberaram lagostins vivos dentro dos tanques, tanto marmorizados quanto sinais, que são os 2 tipos mais comuns entre os invasores estonianos. Foram realizados 6 testes diferentes. Em cada experimento foi colocado um lagostim por enguia em cada tanque. Ou seja, a disputa era direta: predador versus presa.
O objetivo era analisar o comportamento das enguias, ver se elas atacavam mesmo e como reagiam às diferentes espécies de lagostins. O primeiro teste usou os menores lagostins disponíveis, para verificar se as enguias reagiriam mesmo com presas minúsculas. A observação durou 6 dias. As enguias se saíram bem e pareceram entender rapidamente o que estava acontecendo. Nos testes seguintes, os cientistas estenderam o tempo. O segundo durou 8 dias e o último, o mais longo, se estendeu por impressionantes 32 dias para verificar se valia a pena observar por tanto tempo. Durante todos os testes, o acompanhamento foi feito diariamente, tanto com observações visuais quanto com as câmeras subaquáticas. Eles contavam quantos lagostins restavam nos tanques, registravam cada ataque e removiam os lagostins mortos. Ao fim de cada rodada, os sobreviventes eram substituídos por um novo grupo. O padrão de comportamento ficou bem claro. As enguias não hesitavam em caçar. Mas também ficou evidente que existem diferenças no desempenho entre os dois tipos de enguias. As de cabeça larga, com mandíbulas mais robustas, tinham mais facilidade para perfurar o casco dos lagostins. Já as de cabeça estreita se mostraram menos eficazes. Isso levou os cientistas a uma descoberta interessante. O formato da cabeça da enguia é moldado pela alimentação desde a infância. Em locais onde os alimentos são macios ou pequenos, como rações, as enguias desenvolvem cabeças mais estreitas e fracas. Mas onde é necessário morder com força, como em ambientes com crustáceos, elas desenvolvem cabeças largas e mais potentes. Ao fim dos testes, as enguias de cabeça larga tinham comido 83% dos lagostins oferecidos. As de cabeça estreita, apenas 33%. Conclusão dos pesquisadores: quer criar enguias predadoras eficazes? Alimente-as com pellets grandes desde pequenas. Isso estimula o desenvolvimento de músculos e mandíbulas mais fortes, verdadeiras caçadoras de lagostins invasores. Mas aí surgiu uma dúvida importante. Será que essas enguias fortonas não atacariam também os lagostins nobres locais? A resposta veio com outro experimento. Os cientistas testaram o apetite das enguias por diferentes tipos de lagostins e descobriram algo curioso. As enguias preferem claramente os invasores. Talvez porque o sabor americano seja mais atrativo, talvez por instinto. Mas uma hipótese bem plausível é que as enguias preferem presas menores, com menos de 7 centímetros. Exatamente os lagostins jovens, que não são capturados por armadilhas comuns. Coincidência ou não, essa preferência faz toda a diferença. E é o que dá esperança de que as enguias possam, de fato, proteger as espécies nativas, sem se tornarem uma ameaça. Número 11. A catástrofe se espalha por todo o continente hoje, podemos ver os resultados. E eles são preocupantes. O lagostim sinal é considerado a espécie invasora de lagostim mais destrutiva do mundo. A ideia de criá-lo para fins comerciais fracassou. Eles fugiram, se espalharam e começaram a expulsar os pobres primos europeus dos seus habitats. Esses lagostins nativos já viviam em desvantagem, e o lagostim sinal só piorou a situação. Agora ele já está presente em 28 países da Europa. Mas por que essa espécie se espalha tão fácil e resiste tão bem? A resposta é simples. Eles foram forjados em ambientes mais duros na América do Norte. Quando chegaram à Europa, acharam tudo um paraíso. E o mesmo vale para os lagostins da Louisiana, outra praga ambulante. Esses lagostins aguentam até níveis elevados de poluição, onde os europeus simplesmente não sobrevivem. Eles não só persistem, como se multiplicam rapidamente, tomando conta do ambiente e consumindo tudo à sua volta. Número 12. Efeitos colaterais graves na natureza. E até em você, a fome dos lagostins invasores tem efeitos devastadores. Eles cavam tocas maiores que desestabilizam as margens dos rios, prejudicando a vida aquática e também as pessoas, já que o solo cede facilmente. Margens instáveis podem até causar enchentes. Ou seja, além de eliminarem as espécies nativas, eles causam danos estruturais e aumentam riscos naturais. São um problema caro e difícil de resolver. A Europa tem gasto muito tempo, energia e dinheiro tentando controlar a situação, mas os lagostins continuam vencendo. Por isso, a solução de usar enguias está se espalhando. E não só na Estônia. Vamos dar um pulo até a Escócia. Número 13. A Escócia e sua guerra contra os lagostins.
Em 2010, pesquisadores perceberam que o lago Loch Ken, na Escócia, estava com poucos peixes e muitos invasores. Sim, mais lagostins. Eles já tinham sido detectados por lá desde 2004, e os pescadores já reclamavam. Os lagostins foram introduzidos na Inglaterra e no país de Gales nos anos 90, também com boas intenções, e também com péssimos resultados. Por isso, em 2010, foi lançado um programa de captura que durou 5 meses e destruiu mais de 700 mil lagostins sinal. Isso mesmo, mais de 700 mil. Imagine quantos ainda ficaram. Mesmo assim, os ecologistas não desistiram e voltaram seus olhos para as enguias. Elas matam os lagostins jovens e podem ajudar a reequilibrar o ecossistema. Hoje, Loch Ken tem mais lagostins invasores do que qualquer outro corpo d'água na Escócia, e isso está prejudicando a economia da região. Menos peixes, menos turistas e menos dinheiro. Esse lago precisa de um herói. Número 14. As enguias ainda são um mistério da natureza. Só que enguias não são criaturas simples de lidar. Durante milênios, ninguém sabia exatamente como elas viviam ou se reproduziam. Por muito tempo, acreditava-se que as 5 fases da vida de uma enguia eram, na verdade, 5 espécies diferentes. Ninguém nunca viu uma enguia acasalar na natureza. Elas nascem no Mar dos Sargassos, sim, aquela região próxima ao Triângulo das Bermudas, e as larvas viajam pelo Oceano Atlântico até os rios da Europa. O problema? A população de enguias vem caindo há décadas. Por isso, vários projetos surgiram para tentar reverter a situação. Número 15. A ciência tentando salvar as enguias. Em 1997, uma empresa holandesa chamada Innovative Network decidiu tentar criar enguias em cativeiro. Um desafio enorme, já que ninguém sabia ao certo como isso acontecia na natureza. Outros pesquisadores também tentaram. O primeiro sucesso veio com o DTU Aqua, da Universidade Técnica da Dinamarca. Em 2006, eles conseguiram reproduzir enguias em laboratório usando uma mistura de água doce e salgada mais hormônios. Os filhotes sobreviviam por até 4 dias e meio. Pode parecer pouco, mas foi um marco. Em 2022, os filhotes já conseguiam sobreviver por até 140 dias. Um avanço impressionante. Número 16. Projetos de repovoamento de enguias na Europa. Mas o objetivo principal era devolver as enguias à natureza. Em março de 2019, cerca de 1.200.000 enguias jovens capturadas na costa da França foram soltas no rio Elba, como parte de um esforço para restaurar a população, que está em queda livre desde os anos 80. A diminuição chegou a 90%. O que causou isso? Usinas hidrelétricas, poluição, parasitas e, claro, a caça. Caçadores ilegais contrabandeiam as chamadas enguias de vidro, filhotes transparentes do tamanho de um dedo, da Europa para a Ásia, como se fosse marfim. Por isso, muitas dessas enguias precisam ser capturadas e soltas em locais onde os caçadores não conseguem alcançá-las. E essas solturas acontecem com mais frequência do que você imagina. Número 17. A matemática das enguias dinamarquesas. Também em 2019, o DTU Aqua liberou enguias em águas interiores da Dinamarca. Mas essas enguias não eram selvagens. Tinham sido criadas por piscicultores até atingirem entre 7 e 17 centímetros. Depois de checadas por veterinários, foram distribuídas em 62 locais diferentes, com a ajuda de pescadores amadores e proprietários de terras. Para você ter uma ideia, foram soltas 1.625.000 enguias em 35 lagos e 27 rios. 880.000 foram para lagos e 745.000 para rios. Tudo isso custou cerca de $467 mil. Parece até problema de matemática. Número 18. A Suíça ergue um muro contra lagostins. E quanto aos lagostins invasores? Bem, na Suíça decidiram literalmente construir um muro. A ideia era parar ou ao menos desacelerar a expansão dessas espécies, depois que diversas tentativas de controle falharam. Primeiro, tentaram métodos convencionais para destruir ou conter os lagostins invasores. Todos fracassaram. A conclusão foi clara: só barreiras físicas funcionariam. Pelo menos, essa era a teoria. O problema é que, até hoje, não há estudos científicos suficientes que provem que essa abordagem é mesmo eficaz a longo prazo.
Além disso, a maior parte das pesquisas realizadas até agora são laboratoriais e de curto prazo. A prática, especialmente em ambientes naturais, pode ser bem diferente. Número 19. Barreiras que protegem uns, mas prejudicam outros. As barreiras instaladas nos rios da Suíça não afetam só os lagostins. Elas bloqueiam também as enguias, que, como já vimos, já vivem uma vida cheia de obstáculos. E não são só elas. Outras espécies aquáticas que nadam mal ou vivem no fundo dos rios também ficam prejudicadas. Isso deixou os pescadores locais preocupados. Se os peixes não conseguem mais chegar aos seus pontos tradicionais de reprodução ou alimentação, não há pesca. E sem pesca, não há renda. Pior ainda, não existem regras claras sobre como construir essas barreiras. O resultado é uma bagunça. Ninguém sabe exatamente qual é o formato ideal, que materiais usar ou onde instalar. Entre 2013 e 2016, o Escritório Suíço de Coordenação para Lagostins construiu 8 barreiras como teste, para estudar quais funcionavam melhor. Número 20. Lagostins escapam como ninjas das barreiras suíças. Depois de construir as barreiras, os cientistas marcaram lagostins invasores e os soltaram rio abaixo para observar como se comportavam. E o que descobriram? Alguns simplesmente andaram por terra e passaram por cima. Outros esperaram o fluxo de água diminuir e nadaram tranquilamente. Teve até lagostim usando filamentos de algas como cordas de apoio para vencer a correnteza. Um verdadeiro ninja aquático. Mesmo assim, os especialistas concluíram que, apesar das brechas, as barreiras ainda são o método mais eficiente e barato para conter o avanço dos lagostins não nativos. A lógica é simples. Se você bloqueia o caminho antes que eles cheguem, não vai precisar capturá-los depois. Além disso, diferente de venenos ou armadilhas, as barreiras não prejudicam diretamente os invertebrados locais. Ainda assim, o dilema persiste. Elas também bloqueiam as espécies que você quer proteger. Então, antes de construir uma barreira, é preciso decidir o que é pior, o muro ou os invasores. Na Suíça, o plano é construir cerca de 30 barreiras novas espalhadas pelo país para proteger o lagostim nativo do avanço do lagostim sinal. Vamos torcer para que dê certo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!